Olá pessoal, vamos começar então a aula 2, né? A parte um, onde eu vou introduzir a energia solar fotovoltaica, mais detalhes a respeito desse tema. Então, inicialmente, vou mostrar um histórico, né? Que a gente acha que é um tema recente, mas na verdade o efeito fotovoltaico foi descoberto em 1840 pelo Edmund Becquerel, né? Então, o que consiste o efeito fotovoltaico? Consiste na produção de uma diferença de potencial, né? Quando o material é exposto à luz. Então, não é todos os materiais que têm essa característica, né? Então, principalmente os materiais semicondutores, né? Quando dopados corretamente, tem essa característica, né, de produzir uma diferença de potencial quando expostos à luz, né, ou energia luminosa, né? Então, isso foi definido como efeito fotovoltaico. Mas a partir daí, né, observamos na década de 1860, 1880, tiveram várias evoluções e nós tivemos a célula fotovoltaica, né, produzida em 1930, né, de óxido de cobre, né, e além disso, várias outras teorias de bandas de sólidos, teorias de células com barreiras foram, né, pelo Scott, né, que é muito conhecido, teoria da difusão eletrônica. E aí, na década entre 1940 e 1950, a gente tinha células com 1% de eficiência. E só em 1956, 57, que foi a teoria de junção PN do Shockley, né? E as aplicações, então, cresceram muito, principalmente em 1960, 1970, com a corrida espacial, né? Lançamento de satélites, né? Para alimentação dos satélites, utilizam-se painéis fotovoltaicos. E nós temos aplicações em locais remotos, com sistemas off-grid, sistemas de telecomunicações. Então, as aplicações cresceram muito com o desenvolvimento dos módulos fotovoltaicos. Esse gráfico é muito interessante da Bloomberg, que mostra o seguinte, é um gráfico já bem antigo, mas mostra esse conceito de grid parity, que seria o quê? Seria o ano que o país ficaria viável economicamente instalar sistemas fotovoltaicos. Então, em 2012, por exemplo, quando o Brasil não era viável economicamente, porque eles consideram o preço do quilowatt-hora, então nós estamos falando aqui em dólar, 20 centavos de dólar, e a irradiância, né, que tem naquele local, quilowatt-hora, quilowatt por ano, né? Então, país, por exemplo, como a Arábia Saudita, tem um potencial solar muito grande, mas o preço da energia é muito baixo, logo lá não é viável. Já observamos países como a Alemanha, a irradiância, né, o potencial solar não é tão grande, mas como o custo da energia é muito alto, lá já valia a pena antes de 2012. Em 2015 já começou a valer a pena no Japão, na França, no Brasil, na Turquia, né, na Califórnia, que alguns aqui mostram estados, né, dos Estados Unidos, né, separado, não mostra os Estados Unidos como um todo, mostra algumas regiões, né. E esse gráfico foi atualizado, né, e a gente observa aqui que quanto mais para 2020, né, quanto mais sol, né, então a gente observa que o Brasil já é muito viável, né, Israel, México aqui, nós observamos que agora é viável também, o Texas está começando a ser viável, né, e a gente observa que ainda países como Rússia ainda não é viável, economicamente falando, porque a irradiância é muito baixa e o preço da energia é muito baixo. Então, o ideal seria que quanto mais sol e mais caro a energia, mais viável é instalar sistemas fotovoltaicos. Mas a gente observa que boa parte do mundo hoje já é viável economicamente instalar sistemas fotovoltaicos. Além disso, esse gráfico da NREL, né, o laboratório National Renewable Energy Laboratory dos Estados Unidos, ele mostra para a gente o tanto de tecnologias que existem de painéis fotovoltaicos, de módulos fotovoltaicos, de células fotovoltaicas. Então, nós temos concentradores de multijunção, nós temos células de silício cristalino, né? Pode ser cristalino simples, né? O multicristalino, ou de filme fino, né? Temos várias tecnologias de filme fino também, que é algo que está crescendo muito. E aqui a gente observa a eficiência. Então, em laboratório, a gente já tem células de concentrador, com concentrador chegando a 41%. Já se a gente observar as azuis, que são as mais conhecidas, né, pode chegar aqui, né, em torno de 25%, né? É possível chegar a 27%, algumas 20%. Então, aqui são as eficiências das células, né, em laboratório, ok?
E os tipos de célula existem vários, né? Os mais conhecidos são o silício cristalino, pode ser monocristalino ou policristalino, o silício amorfo, tem telureto de cádmio, de seleneto de cobre índio, arsenieto de galho, células de multijunção, tem também células de corantes. E analisando o tipo de célula, o que a gente tem que observar? O que modifica de uma célula para outra? Esse exemplo é muito interessante, que compara um sistema monocristalino com um policristalino. O monocristalino só tem silício, né? Lógico que ele é dopado. Então, aqui observando, né? Entrando aqui quatro faixas de cores, né? Azul, verde, vermelho e preto. Observa que o silício monocristalino ele absorve essa parte aqui. Então, em cinza, toda a energia disponível, né? O espectro de radiância, né? É disponível, e o silício ele absorve mais essa parte. Quando você combina com outros materiais, como o galho, o índio fósforo, né, o galho, o índio arsênio, observe que aumenta muito a absorção, porque você tem mais materiais, cada material absorve uma faixa do espectro e, consequentemente, a eficiência da célula aumenta. É lógico que tem o custo, né, que tem germânio também, né, então tem o custo de você produzir essa célula e o custo dos materiais, né. Então, observando aqui o Atlas Solarimétrico de Minas Gerais, a gente observa que essa informação é muito importante, que é o quilowatt por metro quadrado do dia. Então, o máximo em Minas é em torno de 7 kW por metro quadrado do dia. E nós temos também um conceito de insolação média diária anual, que seria quantas horas de sol pleno por dia. A gente observa que tem locais do estado que podem chegar até 10 horas de sol por dia, né? Como se fosse em condição nominal de operação dos módulos. E neste artigo aqui mostra como representar uma célula que é formada por materiais semicondutores através de modelos matemáticos. Eu irei explorar um pouco mais sobre isso na nossa próxima aula. A curva característica de um módulo fotovoltaico é composta por alguns pontos. Então, este ponto aqui, onde a corrente é máxima, é conhecido como ponto de curto-circuito, e aqui é a corrente de curto-circuito. Nós temos aqui o ponto onde a tensão é máxima, que é conhecido como ponto de tensão de circuito aberto, ou VOC, né? E nós temos um ponto de máxima potência, ou de potência máxima, que é conhecido como V de MPPT, né, ou V de MP, né, máxima potência, e isso nos remete a um ponto de corrente e tensão de máxima potência. Então, observe que o painel tem principalmente três características: corrente de curto-circuito, corrente de máxima potência e a corrente no ponto de circuito aberto. Então seria zero, né? Então nós temos aqui a tensão do circuito aberto, de curto-circuito, que é zero, a tensão de máxima potência e a tensão do circuito aberto. Então todas essas informações elas estão disponíveis no módulo, né? Vem empregado isso no módulo, né? As informações dele. Um ponto importante é que, à medida que você aumenta a irradiância no módulo, tanto a corrente aumenta quanto a tensão aumenta. Mas observe que a corrente ela responde muito mais, né? Ela cresce muito mais com o aumento de irradiância do que a tensão, ok? Já aqui em termos de potência, observamos que à medida que aumenta a potência, a produção do módulo vai aumentando consideravelmente. Quando a gente observa a temperatura, o que acontece? À medida que aumenta a temperatura, nós estamos passando de 20 para 80 graus, observe que ocorre um pequeno aumento na corrente de curto-circuito, mas uma redução significativa aqui na tensão de circuito aberto. Então, quando a gente observa na curva de potência, observe que quanto menor a temperatura, melhor a produção de um painel fotovoltaico. Então, em regiões como o deserto, que a temperatura é muito alta, não necessariamente a produção é muito boa, porque pode ser que a temperatura é tão alta que afeta o rendimento do módulo fotovoltaico. Então, quando a gente olha, né, no telhado da casa, né, a gente vê isso é um módulo fotovoltaico. E quando a gente olha no modelo matemático, né, isso é um modelo de um módulo fotovoltaico. Então, na simulação, a gente não consegue pegar algo físico e simular, né? A gente precisa de modelos matemáticos e eu irei explorar um pouco mais na nossa próxima aula sobre os modelos matemáticos de módulos fotovoltaicos. Então, aqui é só para vocês terem ideia, né? Então, ele é composto, esse modelo, por uma fonte de corrente, um diodo e duas resistências. Então, a fonte de corrente seria uma corrente constante. O diodo ele tem esse fenômeno, né, que tem aqui até a tensão de ruptura, né? Então, ele produz uma variação da corrente. E aqui o efeito equivalente, né, que é o que a gente viu nos slides anteriores sobre a característica corrente-tensão. Ok? Então,
essa equação matemática da corrente de saída, ela depende tanto do IPV, que depende da radiância, depende de algumas características internas dos semicondutores e depende da queda de tensão também, tanto na resistência série quanto na resistência paralela, que modelam as perdas do módulo. Existe a possibilidade de utilizar um modelo simplificado, então alguns autores utilizam, principalmente nas modelagens, né, uma fonte de tensão em série com resistência equivalente, eu irei falar um pouco mais sobre isso também, e aí você consegue representar bem o ponto de máxima potência. Só que observe que esse circuito aqui, ele representa uma reta em termos de corrente e tensão. Então observe que fora do ponto de máxima potência, ele não representa bem o painel fotovoltaico. Mas no ponto de máxima potência você consegue calcular o VEQ e o REQ para representar exatamente o ponto igual à curva do módulo. E aqui a gente consegue observar o impacto da resistência série paralela. Então, quando aumenta a resistência série do módulo, por algum motivo, né, alguma conexão que não foi bem feita, alguma solda que soldou, vai deslocando, né, aqui o ponto do módulo de máxima potência. E a mesma coisa quando aumenta a resistência paralela no módulo, devido a alguma fuga de corrente, algum efeito que está acontecendo, então ocorre aqui um afundamento da curva de corrente de tensão. Aqui é só para mostrar para vocês o que acontece, né? Este módulo é um módulo pequeno, é um módulo de 48 watts, então tem várias células aqui ligadas em série, né? Então aqui são 4 fileiras, né? 1, 2, 3, 4. Essas duas estão ligadas em série e essas duas estão ligadas em série. Observe que se eu tampar apenas uma célula dessa, ou tampar todas essas células, ou tampar metade, o efeito é o mesmo. Olha o que acontece com a curva corrente tensão e olha o que observo com a curva de olha o que acontece com a curva de potência. Então, se não tiver o papel ali tampando, chega em torno de 30 e poucos watts. Se tiver o papel, vai chegar em torno de 15 watts. Então, muda muito a característica do módulo, né, devido tanto a um pequeno sombreamento quanto a um grande sombreamento. Então, em sistemas fotovoltaicos, a gente evita o máximo que tenha sombreamento. E se esse painel estiver ligado em série com outro painel, ele vai impactar a produção do próximo painel também, mesmo o próximo painel não tendo sombreamento. E aqui um outro experimento, onde a gente tampa células dos dois lados. Então, tanto tampando aqui, quanto tampando metade, quanto tampando assim, quanto tampando desse jeito, nós temos um efeito que a produção cai muito, para quase zero. Então, aqui a gente tinha uma produção em torno de 30 watts, né? Tinha uma potência de 30 watts no painel. Quando eu tampo dessa maneira, né? Ou dessa, ou dessa, ou dessa, cai para aproximadamente 0 watts, porque como eu matei uma célula de um arranjo e de outro arranjo, não passa corrente, né? Não consegue passar corrente. Então, finalizo por aqui essa aula de hoje e na próxima aula irei falar mais dos modelos matemáticos. Obrigado a todos.